Comecei esse vídeo tentando colocar o meu relógio, o meu Tank Smartwatch, que eu gosto muito. Mas vamos conversar com você, eu quero conversar com você, que é melhor para começar o vídeo, sobre o Moto E32 que explodiu lá em Anápolis. Esse vídeo é dividido em duas partes. Primeiro, vamos tentar entender por que esse smartphone explodiu e qual é a responsabilidade da Motorola e até que ponto a Motorola tem responsabilidade. Segunda parte desse vídeo vai ser publicada no dia seguinte, que esse vídeo foi publicado, lá no Eduardo Moreira, no meu canal pessoal, onde eu vou fazer aquela espinafrada, aquela farofa no ventilador pra cima da Motorola, porque não é possível que ninguém imaginou que isso ia acontecer um dia. Porque eu entendo que o brasileiro é sem grana, tem que ficar com o smartphone durante muito tempo, mas, gente, em algum momento o Moto E32 ia explodir em algum lugar. Mas nesse vídeo eu quero explicar melhor o que aconteceu, quais são as suspeitas desse momento do porquê que esse smartphone explodiu e como que a Motorola se pronunciou sobre o assunto. Acho até que a Motorola não tem tanta culpa no cartório assim, mas, de novo, o meu eu lá do Eduardo Moreira vai dar aquela zoada na empresa, como sempre. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que estão curiosas para saber por que um smartphone explode num sábado à tarde no meio do shopping. Foi basicamente o que aconteceu com a vítima, e eu tenho que tratar como vítima porque afinal de contas essa mulher quase que virou leitão ou leitoa pururuca. Não tô chamando a mulher de leitoa, só estou fazendo uma analogia com a gastronomia brasileira. Poderia chamar de outros animais ou outros pratos, mas leitoa pururuca porque o smartphone dela explodiu. Ela estava lá toda faceira, passeando no shopping sábado à tarde, Anápolis, Goiás, verão, calor, uma terra quente. E aí, do nada, o Moto E32 dela, que estava no bolso da calça, explode e com a combustão começa a pegar fogo. A roupa dela começa a pegar fogo. Partes do corpo dela também. Pode parecer que é engraçado falando dessa forma, mas não é. É sério, é grave. Isso já aconteceu no passado e alguns fabricantes de tecnologia de marcas consagradas, com dispositivos que tinham tudo para ser o smartphone do ano, passaram por esse fiasco de ter smartphone explodido em série. E aqui eu estou falando do Samsung Galaxy Note 7, um modelo histórico e lendário que hoje é lembrado por ser um dos maiores fiascos da Motorola. Um dos maiores fiascos da Samsung. Sim, eu sei, às vezes eu tropeço nas palavras. A Samsung ficou tão traumatizada com o Galaxy Note 7 que ela passou anos entregando nos smartphones baterias com quantidade de miliamperes menores, por entender que o problema estava no design combinado com a bateria. E de fato estava. O smartphone era ultra fino e a bateria entrava em contato. Partes sensíveis da bateria entravam em contato com uma parte de metal, causava o atrito, isso causava combustão, o aparelho acabava explodindo e pegando fogo. Vários modelos ou várias unidades do Galaxy Note 7 acabaram pegando fogo e o produto acabou saindo de mercado. Passou por uma reformulação, uma mudança de design, foi colocado no mercado, mas foi um fracasso comercial. No caso do Moto E32, não estamos falando de um smartphone top de linha aqui. Não estamos falando de um produto premium, muito pelo contrário, ele é um smartphone básico do básico. Ele foi lançado no segundo trimestre de 2022, ou seja, é um dispositivo que, para aquela usuária, já tinha mais de 2 anos de uso. É um dispositivo que, por conta das regras de atualização com Motorola, já não tinha suporte oficial de atualizações do Android. Poderia ainda ter suporte para troca de peças, para manutenção, de você levar o produto para manutenção para o conserto? Até poderia, mas suporte para atualizações não mais. E a tendência da Motorola é que no caso dos aparelhos
mais antigos, principalmente antes dessa nova era de felicidade e esperança que os usuários da Motorola têm, agora que eles recebem pelo menos 5 anos de atualizações em alguns modelos, atualizações do Android, que fique claro, os modelos do passado meio que ficaram escamoteados. Por quê? Obsolescência. A Motorola queria, eu não estou dizendo que a Motorola queria, é forte dizer que ela queria. A Motorola determinou que esses dispositivos perderiam a sua vida útil mais cedo do que poderia, para que o mercado continue girando. Essa é a única explicação que eu tenho para lançar um telefone com processador Unisoc T606, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, tela IPS, que não é um pecado, câmera traseira de 8 megapixels, câmera frontal de 2 megapixels. É um telefone simples, é um telefone básico. Ele tem que atender aquelas pessoas que não têm grana para ficar gastando no smartphone, que não pode pagar mais de R$1.000 em um dispositivo. No Brasil, pelo menos, um modelo como o Moto E32 custando R$1.000 é caro. Smartphones de entrada são caros no Brasil. E o brasileiro, em boa parte, para não dizer a maioria, ganha um salário mínimo um pouco mais do que isso. É muita grana para um telefone básico. Então, temos todos esses aspectos na mesa. Eu entendo porque aquela usuária ficou com o Moto E32 por mais tempo que a garantia, a janela de atualizações, até mesmo a garantia para a troca de peças ou a vida útil para a troca de peças, mais longo do que tudo isso, estava lá o tempo de uso do telefone com o usuário. A Motorola poderia até alegar que, pelo tempo que ela ficou com o produto, que esses acidentes poderiam acontecer. Mas aí, nesse caso, ela vai ter que indenizar todo mundo que tem o Moto E32, porque o mesmo problema poderia acontecer com todos os modelos, todas as unidades vendidas deste modelo em todo o Brasil. Não é exatamente o caso. Algumas teorias são levantadas sobre por que esse smartphone explodiu. Por exemplo, as altas temperaturas de Anápolis, Goiás. Em 8 de fevereiro de 2025, a temperatura média na cidade é 29 graus. Isso é muito quente, porque não é só a temperatura nominal. Você tem a sensação térmica. Quando você tem no ambiente uma sensação térmica de 35, 38 graus, é claro que não só o seu corpo, roupa, os itens aqui, eu tô gravando numa sala fechada, eu tô transpirando que nem um porco. Então, tá quente aqui em Florianópolis. É quente, muito quente em Goiás. Então, 29 graus nominados pode ser uma sensação térmica maior do que isso, 35, 38, dependendo do dia, dependendo da incidência solar, dependendo da quantidade de vento. Vários fatores podem influenciar nessa equação. Dito isso, a questão térmica dos 29 graus pode não ser a justificativa para esse smartphone explodir, porque não é tão quente, ainda está no limite do aceitável. Eu prefiro considerar a questão de sensação térmica, que essa também interfere na quantidade de calor que o smartphone está recebendo e nas temperaturas internas dos componentes, do que achar que objetivamente esse dispositivo explodiu por causa de uma temperatura como essa. Outra teoria levantada é o fato do usuário carregar o smartphone no bolso da calça jeans em um dia muito quente. Se o telefone não está projetado para isso também, é a responsabilidade da Motorola, não é do usuário. A não ser que o usuário tenha dado mau uso para o dispositivo na hora de colocar o telefone no bolso da calça. E aí o mau uso entra também naquela ideia, que eu acho estapafúrdia, de utilizar o bolso da calça traseira para colocar o smartphone. Ninguém disse que não pode fazer isso. Não tem nada nas instruções de uso do telefone, até onde eu sei, porque a Motorola pode ter colocado esse item no manual de instruções, que hoje em dia é digital e em muitos casos, não, manual de instruções ainda bem na caixa, mas termos de garantia também. Então pode ser que a Motorola tenha colocado em alguns desses itens que não é recomendado o uso ou transporte do smartphone no bolso traseiro da calça. Porque você pode esquecer esse item no bolso traseiro e acidentalmente sentar em cima dele quando você vai sentar naquele restaurante ou na praça de alimentação para poder fazer o seu almoço. E conforme você vai sentando em cima do smartphone, esse troço vai dobrando, até que uma hora vai ter atrito da bateria com uma área de metal e aí você tem a explosão. É
Em teoria, é mais plausível ser isso do que uma explosão causada por altas temperaturas. E ainda assim, existem alguns entendimentos jurídicos que determinam que isso não é relevante para a empresa se isentar de um acidente que aconteceu de forma espontânea, porque a não ser que o fabricante dê instruções claras de que você não pode usar o smartphone daquela forma, nada impede o usuário que se dê o uso. A garantia pode não cobrir por mau uso, porém, nada impede que o usuário adote essa prática. É o meu entendimento em relação a isso, e alguns juristas entendem também que é dessa forma. Eu juro que eu vou fazer a faculdade de Direito só para ser advogado especializado em tecnologia. É claro que existem alguns pareceres que são contrários a essa tese e entendem que o fabricante tem que se responsabilizar. A Motorola até que foi rápida. Ela emitiu um comunicado informando basicamente que estava tentando entrar em contato com a usuária para prestar toda a assistência necessária para o caso, até porque esse caso se tornou um caso de conhecimento nacional. Foi parar em todos os veículos de tecnologia, furou a bolha da tecnologia porque G1 publicou, Terra publicou, UOL publicou. E então se tornou assunto de interesse geral e assunto de interesse de coletivo no que diz respeito aos direitos do consumidor nesse caso. Porque, de qualquer forma, provocado acidental, foi um acidente. A pessoa teve um risco de ter danos sérios por algo que não necessariamente foi causado por ela com a intenção de dolo. Pode ter alguma prática incorreta no smartphone, mas isso não significa que ela o fez intencionalmente. E no caso de falha acidental, é pró-vítima e a Motorola vai ter que se explicar do porquê que esse smartphone explodiu. É mais sério do que engraçado. Eu realmente, quando eu vi o vídeo, e eu vou colocar o vídeo em algum momento nesse vídeo, se é que eu já não coloquei, aí você já deve ter visto, com certeza vocês viram, lá no começo. Não é engraçado, não é uma cena engraçada. Antigamente a gente até fazia meme por causa disso, a gente até fazia piada por causa desse tipo de incidente, mas não é engraçado. Aquela pessoa correu riscos por conta de algo que ela não teve controle e que apareceu do nada no seu smartphone. Espero que a Motorola, que a própria usuária, que nós como consumidores, possamos aprender alguma coisa com tudo isso. Possamos avançar no que diz as práticas internas do fabricante, que possamos avançar naquilo que diz a legislação e de como vamos utilizar a legislação a nosso favor quando esses incidentes acontecerem e, principalmente, que possamos ter dispositivos melhores em função disso. Porque, Deus amado, o Moto E32, um dos piores modelos da Motorola. Um dos piores. Ele é ruim em nível Galaxy A05, que é uma porcaria. Eu desconfio que o Galaxy A05 é melhor. Então, que a Motorola também aprenda a entregar dispositivos melhores e menos sujeitos a erros, problemas e falhas. Caso contrário, se detectar que é um problema de fabricação, um problema de projeto, ou problema por conta de desgaste é remediável, mas se a perícia, uma perícia independente, detectar que o problema está de cara no conceito, na concepção do dispositivo, e que isso é um defeito oculto ou uma falha de projeto, a Motorola vai ter que encarar logo no começo de 2025 muitos te vejo nos tribunais. Porque a sequência de processos vai ser até bonita. Bonita, eu estou sendo irônico nisso, né? Bonito de se ver. Às vezes, ver uma empresa de tecnologia tendo que fazer malabarismos jurídicos para poder explicar as coisas que estão acontecendo de errado ou de irregular, ou os problemas que tiveram com os produtos, é até bonito. É interessante. É mais divertido do que assistir Drive to Survive na Netflix. Vamos acompanhar o caso de perto, vamos olhar com atenção sobre o porquê que esse problema aconteceu, como que ele vai ser resolvido e qual vai ser a resposta da Motorola. E enquanto a gente não tem na prática a resolução do conflito, vai lá no eduardomoreira.com.br, se inscreve no canal de lá para ver eu dar aquela zoada básica na Motorola por conta desse problema do Moto E32 que explodiu. Explodiu e pegou fogo. E eu insisto, não é possível que ninguém de bom senso não tenha previsto que isso iria acontecer, porque estamos falando justamente do Moto E32. E quem tem ou teve esse smartphone sabe o que eu quero dizer
com essa fala até um pouco debochada no final do vídeo.